Zacarias 45 e somente o versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Senhor Deus e Pai amado, estamos agradecidos. Não há palavra para explicar para nós conjecturarmos sobre esta maravilha que o Senhor tem nos concedido, uma posição gloriosa no teu corpo. Fala conosco, meu Deus, que esta palavra desta noite, mais uma vez, seja vivificada em nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nesta mensagem, olhando sempre para Jesus, no parágrafo 41, parte B, diz o seguinte, segundo Números 21, do 15, do 5 ao 9, 19, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que não fizestes subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto? Veja o alvo e o povo, uma parte do povo estava olhando. Me tiraste, Senhor, do mundo, das aflições do mundo, e agora eu estou aqui no deserto, a ponto de morrer.
Parece que só mudou o problema. Lá era escravidão, mas lá nós tínhamos casas, nós tínhamos a comida. Agora aqui não temos água, não temos comida também, é escasso. O que adianta todo o ouro que trouxemos do Egito? Talvez eles se questionariam assim. Veja. Mas nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil, alimento dos anjos. Esse alimento do anjo, essa comida de anjos, tem se tornado tão comum. Nós ouvimos isso ontem na boca do irmão Cleves, né? Essa mensagem é tão comum, tão enjoativa às Escrituras. Porque a Bíblia hoje, sem a mensagem, a pessoa chega e cai no intelectual, naquele que é intelecto, interpretação própria. Não pode acertar a coluna de fogo a não ser pela mensagem que é a boca de Deus na terra. Veja isto. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel, aqueles que não estavam olhando para Deus, aqueles que estavam olhando para os problemas, para as situações, saíram da comunhão, já não passava mais ter intimidade com Deus, já não glorificava mais a Deus, na hora dos problemas já não chorava mais na presença de Deus, já não exercia a fé. Eles passou então, os problemas começou a dominá-los, separou ele de Deus. Então houve uma morte física e espiritual. Hoje é espiritual a coisa, e pode até levar a física, a depressão, a doença. Não é isto? Veja bem, morreu muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse isto. O que precisava? De confissão. Quando há incredulidade, pecado, o que é pecado? Deixei de confiar no Senhor. Deixei de confiar no Senhor. Você vai ao médico, se tem que ir ao médico, você vai confiando no Senhor. Senhor, eu orei e estou aqui confiando. Passo pelo Jordão, passo pela fornalha, passo com o Senhor. Não vou parar de falar com o Senhor e o Senhor não para de falar comigo. Porque talvez eu tenha que passar por essa situação no hospital, porque tem que levar o evangelho para um abençoado lá. Tem que fazer igual José, tem que estar lá no Egito para glorificar o nome de Deus. Mas ele estava sempre olhando para o Deus de Israel. Veja bem. Então eles precisavam de haver o que? Uma confissão, um arrependimento para voltar à comunhão. Esta é a primeira coisa para a cura. É a confissão primeiro. Veja. Por isto que a fé para o rapto não está posicionada em coisas naturais. Entendeu, igreja? Pense nisto. A fé para o rapto está nas mensagens.
na vossa. Policarpo sofrendo, sendo martirizado, tirou a fé dele. O câncer pode tirar sua fé do rapto? Os problemas podem tirar sua fé de crer em Deus para o rapto? É, igreja? Não. Preste bem atenção, não vai tirar. Agora nota, as pessoas estão sempre olhando para alguma coisa. Sempre olhando. Lembra de Zacarias capítulo 12, verso 10? Sobre essa casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearam como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vê isto? Cristo. Preste bem atenção. O que você vê quando você olha? Parágrafo 145, parte B. O que você vê quando você realmente olha? E isto simplesmente depende daquilo em que você está olhando e como está olhando. Imagina você olhando para sua esposa, para seu filho, para seu emprego. Pense em algo para você ver. E você olha com esperança no Senhor. Isso aqui é o Senhor que me deu. É pouco, mas foi Deus que me deu. Se eu ser fiel aqui, vai me colocar sobre o muito. E o inimigo e pessoas criticando, e você sempre olhando para Jesus. Ele me colocou sobre... Isso é falar. Você não pode perder essa comunhão com Deus hora nenhuma. Nem um minuto, se for possível. Deus me colocou sobre pouco, mas se eu crer nele, pode me colocar sobre muito. Vou ser fiel com ele. Você é ofertante, você é dizimista, vou permanecer na minha vida em comunhão, não importa. Eu estou olhando para ele. Você olha para sua filha, para o seu filho. Meu Deus, deu tempo para dar o fruto. Mas eu vejo um cristão. Eu vejo uma cristã, meu Deus. Creio que vai ser batizado com o Espírito Santo. Creio que o Senhor pode transformar. Creio. Mas tem muitos que estão olhando. Passa para dentro, vagabunda. Você não presta. Você é isso. Não tem mais jeito. Olha os olhos. Perdeu a comunhão com Deus. Se os seus olhos forem de luz, todo o seu corpo será iluminado. Nós não podemos perder essa comunhão, igreja. Como você está vendo essas coisas? Agora ele disse: olhe para mim, todos os confins da terra. Veja, Moisés levantou a serpente. Seja lá quem fosse que olhava, ficava curado. Você pode ver isto? Isto depende de que você está olhando. Veja que a coisa muda. Claro que aqui não é nenhuma coisa dizendo, bom, Jesus, Deus aqui estava mandando fazer uma imagem e nós reverenciar a imagem. Aqui Deus em seu tempo oportuno, estava dizendo o povo para olhar para aquela imagem. O povo que estava olhando lá estava obedecendo a Jesus, que ainda não era carne, era o verbo, era o eu sou. Não era. Aquilo simplesmente requereria obediência. Agora hoje não é mais. Hoje nós olhamos para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Amém, igreja? 147. Eu tenho visto pessoas que chegaram nas reuniões sendo capazes de se assentar na reunião e somente por 1 ou 2 minutos, isso foi tudo o que elas puderam suportar.
elas não puderam suportar mais tempo. Pessoas ficam 2 minutos, começa o louvor, começa ali e tal, já fica aborrecida. O tempo já para ela já está marcado, o tempo para ela já é... Meu Deus, né? Meu Deus. Às vezes está trabalhando, atrasa 5, 10 minutos, 15 minutos, está lá no emprego. Aí chega, tira um pouquinho para Jesus, meia hora é demais. Se atrasa 2 minutos é demais, já é motivo para suscitar ira, pensamento, murmuração. É muito perigoso. Questionar, tem coisas que, né, é louvável. Não deve, né, acontecer. A pessoa, quando você sai de casa para chegar no culto, você chega em reverência. Você chega desejoso, desejosa, porque o culto já não é mais comum. Tem pessoa que você encontra com ela na porta ali, ela vem te dar a paz do Senhor Jesus Cristo, parece que está chegando numa festa, parece que está chegando na casa comum. Chega normal, entra, tranquilo. Entra na casa, meu Deus, oh Jesus, cria uma atmosfera. Não é assim que nós chegamos? Por que o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes? Porque estavam todos unânimes, coração limpo. Se está o coração algum problema, mágoa, rancor, já entra a reverenciar, na reverência. Oh meu Deus, preciso perdoar aquele marido, preciso perdoar aquela pessoa, senão o amor de Deus não vai estar em mim, eu vou estar perdido. Já entra com sede, com respeito, sabe? Aquilo vai dando liberdade para o Espírito Santo mover sobre a sua vida, sobre a igreja. O Espírito Santo é sensível. Isso é falar com Ele no seu trabalho. Um perigo, acidente, uma máquina queimar, um andaime, um acidente pode acontecer. Você já chega ali em oração. Oh meu Deus, nós temos que andar cada dia mais espiritual, igreja. Sabe, chega orando, se tem inveja, vai quebrando aquilo, vai ser bênção, Senhor. Se o dia foi mal, você fala: Senhor, graça te dou, não murmurei, não questionei, sei que o Senhor vai me dar uma vitória amanhã. Há lágrimas, o choro pode durar uma noite, enquanto durar essas trevas, mas a alegria vai vir pela manhã, se eu permanecer em comunhão. Se eu só tenho que permanecer fiel com o Senhor, e o Senhor irá me abençoar. Por quê? Porque não dizer que o Senhor já me abençoou, porque as promessas já estão aqui para mim mesmo. Deuteronômio 28 fala que elas vão me seguir. 155. Oh, quão distante as pessoas podem ficar da real palavra de Deus. Elas simplesmente ficam tão cultas, até o ponto de se educarem para se afastarem de Deus. Vê? Quando alguém fala que tem uma cultura, eu sei a distância que ela está de Deus, um grau de doutorado. Não estou dizendo isto contra o irmão, não contra alguém, porque ele não é desse tipo. O irmão Nivale não é assim. Não estou falando contra ele. Mas geralmente quando alguém obtém um grau de doutorado, isso simplesmente significa para mim que ele está a tal distância de Deus. A não ser que ele possa se segurar na palavra de Deus, senão vem tantas convicções, é poder aquisitivo, expressões. Agora nós descobrimos que alguns vêm ouvir a maneira que você fala. Você já observou? Quando vem, olhem, você fala sobre a cultura divina, sobre o Senhor. Se alguém não é o típico, ou um gênio culto,
As pessoas simplesmente não suportam ouvi-lo, usar as palavras erradas e coisas assim. Ah, não vou mais ali. O pastor não sabe nem falar. Você já viu pessoas falar assim, né? O que é aquele que é pastor? Ele não sabe nem falar direito. O que é aquela pessoa lá? Por que tem que fazer o culto na casa dela? Ela nem sabe falar. Tem expressão. Ela somente, veja, ela simplesmente acha que aquilo está bom e bem longe de Deus, que deveria falar bem. E quando Jesus falou uma linguagem simples, até hoje isso tem confundido os professores, pois eles tentam interpretar isto de acordo com a sabedoria e a linguagem daquele dia. E era a linguagem da rua, de rua. Portanto, ora, há tanta diferença. Agora a coisa disto é, as pessoas procuram por essas coisas. Você já percebeu isto? Eles querem apenas uma palestra em vez da palavra de Deus. Eles querem apenas uma emoção. A palavra do... Porque a palavra manifesta a evidência. Ela é luz. Ela identifica as obras. Por que muitas pessoas não querem vir para a verdade? Elas estão procurando algum meio de se introduzir a um credo, alguma coisa que se adapta com a sua vida própria. Mas nós sabemos, como nós ouvimos aqui no início, irmão Brana falando, que aquele sangue do cordeiro, do animal, não podia voltar e dar vida ao homem, mas a vida do cordeiro redentor, quando ele morreu, ele voltou e nos deu vida. E a vida permanece em nós. Veja, nós falamos, nós ouvimos, nós a compreendemos, mas muitos não olham por esse ângulo. Eles nunca olharão para aquilo, porque eles têm uma concepção intelectual de si próprio. Vê por quê? Que Deus enviou um mensageiro, um anjo, para tirar da confusão? Porque se ficar só com a Bíblia, cada um interpreta como quer. Agora a Bíblia é interpretada pelo irmão Brana? É, igreja? Não é. É o Espírito de Deus em um homem, por isso chama voz de Deus. E isto enraivece uns, mas traz regozijo e comunhão com Deus a alguns, espalhado em toda a terra. Você pode ver isto? Veja bem, você tem que ter isto, sabe, irmão? Ao seminário você vai, pode aprender como se inclinar, como se colocar em um lugar, e toda coisa, né? Que chocaria um ministério até a morte que fosse cheio do Espírito Santo. Agora aquilo é intelectual, não deveria ser, né? Você pode ver. Você já reparou, já parou para pensar nisso? Eles formam as suas próprias opiniões, o que ele deve ser, a sua própria ideia, em vez de tomar a palavra de Deus. Esta é a maneira quando eles olham e veem até mesmo o próprio Jesus, de uma certa forma intelectual, não é verdade? Eles falham em reconhecê-lo, eles veem. Gamaliel viu. Pilatos viu. Esse homem é. Mas não quer reconhecê-lo.
quer apenas sentir uma emoção. Reconhecê-lo é vida vivida, é evidência. Não é mais a sua fé, é a fé de Deus aplicada. Eles fizeram isso no dia de Pentecostes, eles fizeram isto quando eles estavam na carne, eles fizeram isto quando ele estava na manjedoura, eles fizeram isto quando ele estava nas ruas de Jerusalém, eles fizeram isto quando ele estava na cruz, e ele era o cumprimento daquela palavra, mas eles não a reconheceram. E mesmo eles tendo o Messias descendo por um corredor do céu e tudo mais, e estavam errados, porque isto era concepção intelectual, eles falharam em vê-lo, veja, olhando bem para ele. Eles falharam olhando bem para as Escrituras. Não só lembrar de São Mateus 13:13, né? E de São João 8:44. Da mesma forma é hoje. Vê isto? O que você vê? Quando você olha, alguns olham para ver. Quando eles olham nele, eles olham para ver algum grande fundador intelectual de uma igreja, alguém que realmente possa produzir um credo, que possa, ou seja, que fará com que todas as pessoas caiam por um credo, alguma coisa e outra é assim. Isto que procuram quando olham, vê? Muitos de vocês, 163, muitos de vocês que alegam ter o Espírito Santo, olham e veem a segunda pessoa da Trindade, quando ela não é nem mesmo mencionada na Bíblia. Não existe tal coisa. Está olhando para a palavra, não está olhando para Cristo? Mas veja como que vê a coisa. A palavra Trindade não está nem sequer na capa da Bíblia. Mas mesmo assim, quando você olha para Jesus, você o considera como a terceira ou segunda pessoa da Trindade. Veja como você vê a coisa. Veja como o mundo religioso vê a coisa. Esta é a razão pelo qual você não chega a parte alguma. Aí fica aquela coisa, né? Um dia você é um dia você é outro, um dia é isto, um dia é aquilo. Você observou, igreja? Vocês sabem o que ele disse? Eu sou Deus. Lembra de 1 São João 5,20, né? E tantas passagens bíblicas. Quem vê a mim vê o Pai, não vos deixarei órfão. O Pai está em mim. Você pode ver que nem a escolaridade da ciência ajuda essas pessoas. Se Jesus fala, o Pai está em mim, então de acordo com a ciência, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Nem a escola não ajuda, né? Se o Pai está em mim, como é que pode o Pai ser uma pessoa? Né? Eu não posso sentar dentro de outra pessoa, posso? Se lembrasse um pouquinho da escola, né? Botar lá no segundo grau, ficaria mais fácil, né? Talvez. Veja, sim, como que as pessoas estão olhando as coisas. Estão olhando para os credos. Creem nos credos. Creem nas mentiras. Mas é para onde que elas estão olhando. Eles olham para Jesus sendo uma pessoa diferente de Deus. Você está olhando errado. Olha, dá mais foco e vazão para os problemas do que para Deus. Dá mais vazão à depressão e chega até o ponto de prostrarem, do que propor que no culto de oração determinar até a bênção chegar. Isso é difícil, está trabalhando, está difícil, mas quarta-feira eu vou propor até esse demônio cair por terra. Não vou cessar.
vou jejuar, vou entrar com esse propósito e vou ver a vitória. Não, começa 2 semanas, daí uma semana a pessoa some. Já pai dá um chute na canela da pessoa e a pessoa cai e fica lá por lá mesmo. Ou coloca desânimo, coloca pensamentos negativos, tira a pessoa da comunhão. Você tem que entrar com um propósito, até esperar ali e ver a coisa acontecer. Nós temos inspiração para isto. Deus já nos abençoou, Ele já nos curou. De toda forma, tudo tem que contribuir para o bem, nada vai nos separar do amor de Deus. Aí ele fala aqui que ele saiu numa caçada, aí ele viu um antílope, um antílope parecendo tá meio um veado, parece, né? Não é que não é um veado, parece isso, eu não entendo. Aí o menino dele falou assim: põe o binóculos, pai. Aí a hora que ele olhou, colocou o binóculos nos olhos, ele falou assim: meu Deus do céu, mas eu estou vendo 10. Eu estou vendo 10, puxa vida, hoje eu vou fazer a festa. Aí ele foi, acertou, né, o foco, tinha só um. Aí o irmão Brano fala assim: é isso que acontece, você olha para Jesus, está vendo 3 pessoas. A hora que você pega a mensagem, você acerta o foco, você vê, eu e o Pai somos um. Você vê que Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Aí você consegue ver que Deus é Espírito. E por aí vai. Está vendo aí? Quando você olha para o Calvário e põe a sua fé ali, olhando para o Calvário, o milagre acontece. Não dá crédito, não dá vazão para a voz de Satanás, para a voz dos problemas. Não perca a sua comunhão. Você está vendo isso aí? Isaías 9:6. Quando você olha lá, você vê exatamente quem era Jesus. Olhe para Jesus. Jesus olhou, Isaías olhou para Jesus. Nós somos filhos dos profetas, não somos? Quando Isaías, antes de Jesus vir, quando ele olhou para Jesus, o que ele viu? Você já parou para pensar? Ele olhou para Jesus, ele viu o quê? Conselheiro, príncipe da paz, Deus poderoso, Pai da eternidade, não é assim? Olha aí. Daniel certa vez estava ali de pé, quando ele viu o fim do reino gentílico, ele viu a imagem de Nabucodonosor, havia sonhado, e ele viu como cada um sucederia, e o outro, enquanto isto caía, e quando ele olhou para ver, tudo ia acontecer no fim. Quando ele viu Jesus, ele era a rocha, vê isto? Talhada na montanha, sem mãos, que esmagou o reino gentílico. Ele viu que era Cristo. E Nabucodonosor lançou 3 filhos hebreus na fornalha ardente, que cria em Deus, e ele viu lá o 4º homem. Eles estavam olhando e viu o que lá? Exatamente. Era só isto. Não, tem mais coisa. Eles ficaram ali de qualquer modo. Eles estavam dispostos a morrer por isto. Sadraque, Mesaque e Abednego estava disposto, pois estava olhando e viram Jesus. Veja isto. E isto conservou todo o calor longe dos servos obedientes.
E isto quebra a obra de macumbaria. Um dia a pessoa me perguntou: por que o senhor não faz campanha? Eu faço campanha de oração na sua casa, 3 sábados. Mas na igreja você podia pôr campanha. Eu falei: nós já temos uma campanha, uma companhia. É o Espírito Santo. A luz inacessível está sobre a igreja. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Veja, se você está olhando para Cristo, você está iluminado. E todo problema é trevas. O problema é que às vezes nós oscilamos. Veja. E o calor não chegou a eles. Ezequiel olhou para vê-lo, Jesus, um dia. E ele era a roda do meio da roda. Lá em cima, no meio do ar, ele era o centro da roda, onde se liga cada raio, amém? A roda grande corre pela fé, mas a roda pequena gira pelo poder do Senhor. Foi isso que Ezequiel viu e olhou. João Batista olhou um dia, e quando ele o fez, ele viu a pomba. Ele não viu as pombas, né, como das 3 pessoas. Ele viu a pomba. Foi isto que ele viu. Então ele viu Jesus. E Deus sendo a mesma pessoa, porque o Espírito desceu do céu como pomba, dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Foi isto que ele viu. Observe. Ele se identifica daquela forma. Você se identifica como você vê as coisas. A pessoa chega no médico, faz um exame, e ela vai bem. Ele terminou de fazer um exame, aí o médico diz: você está com câncer. Ele muda. E quando ele não tinha o câncer para olhar, ele não mudava. Enquanto ele não tinha a AIDS para ir ver, ele estava bem. Você pode ver que vai decaindo rápido, porque mudou o alvo. Veja, Noé viu o justo julgamento de Deus vindo sobre o povo deste mundo que havia rejeitado a sua palavra. Foi isso que Noé disse quando ele olhou. Moisés, quando ele olhou, ele viu a sarça ardente, a coluna de fogo que havia voltado em volta de uma sarça. E quando Moisés se aproximou dele, ele disse: tira suas sandálias, pois eu sou. Agora, se você pensa que aquela palavra eu sou é o pretérito presente e o futuro, eu sou é mais, é eterno. Vem? Eu sou. Ele viu eu sou. Foi isto que ele viu na sarça ardente. Israel olhou na serpente de metal que Moisés fez e viu o sofrimento de Cristo pelo julgamento dos enfermos. Parece loucura, não parece? Pois sabemos que a serpente falava do pacto. Sabe onde está? Em São João 3,14. Jesus era aquele pacto. Como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, assim, da mesma forma, deve o Filho do Homem ser levantado. Não é isto? Veja, para o mesmo propósito, e todos que olham para Cristo será salvo. Por quê? Eles haviam pecado e ficaram doentes. Aquilo foi para tirar seu pecado e suas enfermidades. E foi por isso que Jesus foi ferido, por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, afastando as agressões. Veja, pelas suas pisaduras fomos sarados, afastando tudo que não presta na igreja. A cura divina de Cristo está diante de nós, está em nós, igreja. É Cristo que nos abençoa, é Cristo que te cura.
Agora veja, você corta o pacto do meio, você sai do meio, você se identifica no corpo de Cristo. É isso que o irmão Branham está falando. Agora, o que você vê quando olha? Que você vê aquilo? Você vê, veja, ele foi ferido. Você olha dessa forma? Ou você olha simplesmente através de um credo? Eles apenas dirão: ó, os dias de cura se passaram. Você crerá nisto? Mas se você olhar nisso através da palavra, você verá que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os discípulos olharam para ele quando ele estava no mar agitado, e eles viram a única ajuda que poderia ter e ajudá-los chegando, veja, e eles foram abençoados. Sim ou não? Bem resumido, Marta olhou para ele em um tempo de morte, e ela viu que ele era a ressurreição da vida. E o que aconteceu? Lázaro saiu para fora. O Senhor é a ressurreição da vida. Aleluia. Veja, em tempo de morte, em tempos difíceis, Marta viu quando ela olhou para ele, ele havia sido rejeitado pelo seu povo. Ele tinha que sair dali às pressas. Ele havia sido rejeitado, mesmo assim, ela manteve a fé, igreja. Essa mensagem é Deus na terra, é rejeitado pelo povo, mas tem um povo que crê nela, e ela traz a igreja de volta à fé apostólica, traz a Santa Ceia apostólica, trouxe o batismo apostólico, trouxe a sua posição apostólica, como esposa, como marido, como filho. Sabe o que é isto? Isso é comunhão. Isto é para onde você está olhando. Isto é representação de Deus na terra. São os verdadeiros embaixadores de Cristo na terra. Não é uma miragem. Você está olhando exatamente aonde deveria olhar. Para Cristo. Olhe para Cristo. Todos os problemas, continue olhando para Cristo, e você verá a solução, a vitória certa, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não desfoca dele. Se você estiver focado olhando para Ele, estender as mãos, fala a palavra, fala a palavra. Esse meu irmão, abre o entendimento dele. Essa minha irmã, abre o entendimento dela. Abre, Senhor. Abre, Senhor. E você verá, mais cedo ou mais tarde, Ele vai chegar lá. A minha mãe orava por mim, eu no mundo, orava por mim. Foi passando o tempo, andando armado, bebendo, fazendo bagunça. E ela foi orando. Mas depois que chegou aos 30 e poucos anos, a coisa vingou. A coisa aconteceu. Se ela tivesse que morrer, ela falou assim: eu vou morrer crendo que eu vou encontrar com Ele lá. Porque as minhas orações são sinceras. E as minhas orações é de um coração justo. E quando essa oração vem do coração justo, irmãos, chega nas narinas de Deus, chega nos ouvidos de Deus. Você crê nisso, igreja? É palavra de Deus, não é, igreja? Abaixa a tua cabeça agora, enquanto as irmãs vão preparando aqui para o louvor. Olha, fala com Jesus, quero olhar sempre para o Senhor. Quero olhar sempre para o Senhor. Depende daquilo que você está olhando. Se você está olhando para o cumprimento da promessa de hoje, você verá isto.
Mas se você está procurando algo intelectual, ou algo que ele sempre tem procurado, alguém tem procurado, você tem procurado, algum grande fundador, algum grande historiador, alguma outra pessoa, algo mais, você falhará em ver Cristo. Mas quando você olha nele, veja, você está olhando para Cristo. Quando você olha para Ele, você está olhando através da palavra. E quando você olha através da palavra, a palavra vai declarar aquilo. Quando você olha para Cristo através da palavra, a palavra confirma, igreja. Aleluia. Amém, igreja. Continue orando esse pedido de oração. Se você tem que fazer um conserto, perdoar alguém, perdoa agora. Eu quero pedir perdão à igreja, se eu fiz alguma coisa, ou deixei de fazer, que você possa me perdoar, para você ser abençoado, o amor de Deus, né, está em você. Comigo vocês não precisam preocupar, se eu falhei com o pastor, será que o pastor vai me perdoar? Eu tenho que te perdoar, se eu não perdoar você, eu não sou abençoado, irmão. Então já ando perdoando a quem tem me ofendido, e você também perdoa aquele a quem tem te ofendido. Limpa seu coração agora, olha somente para Cristo, não olha para as fraquezas das pessoas. As pessoas precisam que as fraquezas lá mesmo, para elas se converterem, aquelas fraquezas da bebida, do cigarro. Não fique com raiva delas, não. Elas precisam daquilo lá. Talvez um dia, através de uma doença, elas virão a Cristo. A ignorância dela vai fazer elas perderem emprego, e elas vão se arrependerem. A ignorância delas vão perder carro, vai perder casa, vai perder muita coisa para aprender. Não é verdade? Eu perdi muita coisa, porque eu achava que eu era bom, que eu era o tal, que eu era o melhor, mas tudo isso me trouxe para Cristo. Então você não vai se perder. Jó perdeu tudo, mas ele continuou olhando para Jesus, para Deus. Meu Redentor vive e Deus abençoou. Oh Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oh Deus, se nós olhássemos para nós mesmos,
e cada dia compreendêssemos que somos falhos, fracos, também temos as nossas fraquezas. Senhor, não seríamos julgados. O julgamento vem, Senhor, as consequências por causa disto, porque nós pensamos que a fraqueza dos outros, que as falhas dos outros são piores do que as nossas, e que isto nos coloca numa posição que somos melhores. Mas não é assim, Senhor. O Senhor trata individual, meu Deus. Então ajuda-nos, meu Deus, a permanecermos individualmente, cada um olhando, julgando-se a si mesmo e mantendo a vida pautada, olhando somente para Ti. Assim a esposa vai santificando o marido, assim o marido vai santificando a esposa nas fraquezas. Assim o pai e a mãe vai santificando os filhos, a casa. Oh Jesus, não deixe, meu Deus, que as ignorâncias, as fraquezas do meu próximo, da esposa, ou as minhas fraquezas possam impedir as bênçãos da minha esposa. A minha esposa não vai impedir as bênçãos na minha vida, meus filhos. Não, Senhor, porque nós estamos olhando para o Senhor. Se eu olhar para o meu filho, se eu olhar para um parente, para o irmão, talvez eu podia falar mal, suscitar pensamentos, mas eu não quero olhar, Senhor, para o meu irmão assim. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Cristo. Quando eu olho para a minha irmã, eu vejo Cristo nela. Quando eu olho para o diácono, enfim, para o meu próximo, eu vejo Deus, porque eu estou olhando através da palavra, através do sangue de Jesus Cristo, me pondo no lugar dele, reconhecendo as ignorâncias, as fraquezas, que ele tem que estar ali, e que isso trará sobre ele consequências, e ele converterá no tempo certo. No tempo certo, essa árvore desobediente, rebelde, esse marido rebelde, essa esposa rebelde, esse filho rebelde, continue olhando para Jesus, e aquilo vai trazer consequências sobre ele, e um dia os olhos dele, Deus vai abri-los, e você vai ficar maravilhosa. Ou melhor, você ficará maravilhada, esposa. Você ficará abençoado, marido. Você ficará abençoado. Pai, mãe, sogra, nora, tudo chegará e acabará em bênçãos. Amém, igreja? Amém, amém. Canta, igreja. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Que um celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os
sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós sangue lavado, com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sereis. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.
profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sereis. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sereis. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi o meu
pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar.
Deus abençoe, né? Deus abençoe os internautas, cerca de 70 pessoas, né? Algumas delas, Abraão Souza, Rui Lourenço, Cleodeste e o Diego, né? O Diego Casimiro